Desde 2013, muitos jovens participaram de manifestações e reivindicações políticas. Apesar disso, nas ruas, é possível perceber que muitos jovens estão desiludidos com a atuação dos políticos e dos partidos. O repórter Jô Miyagi conversou com jovens e com um pesquisador para entender o porquê dessa insatisfação. Para o cientista político Rodrigo Stramanho, os jovens querem participar da política nacional. Mas ele acha que os partidos e mesmo a juventude dos partidos políticos não estão entendendo e não conseguem dialogar com esses jovens. A pergunta é, as juventudes dos partidos sabem o que é o jovem no Brasil? Conhecem o perfil do jovem? A gente espera que sim, mas... né? Ou se cria uma autoimagem, a partir de uma autoimagem ele amplia, achando que aquele grupo de jovens que está no segmento do partido representa de fato a parcela jovem da sociedade brasileira. Eu de fato não acredito nisso. Quer dizer, jovem é muita coisa, é muita gente, é muita coisa diferente, né? Lira Ali é do movimento social Levante Popular da Juventude, uma entidade apartidária que luta por melhorias sociais. Ela acha que a formalidade da política afasta os jovens. Lira diz que hoje a forma de o jovem fazer política é diferente do estilo tradicional. Quando a gente está ali no nosso bairro com um grupo de teatro, a gente está fazendo política. Quando a gente monta um grupo de hip hop, tem um grupo de hip hop que faz lá o break, que canta, que dança, que faz o grafite e tal. Isso é política também, né? Quando a gente... Todas as nossas formas de expressão cultural, todas as nossas formas de produzir um jornal, fazer todas essas coisas, fazer um blog, fazer... Todas essas coisas são produção política. Só que a gente tem hoje uma institucionalidade que é pouco permeável à política que é produzida nas ruas, à política que é produzida pela juventude, à política que é produzida de uma maneira mais cultural. Das mobilizações de junho de 2013 até as eleições deste ano, a participação dos jovens na vida política tem aumentado. Ela quer aproveitar esse momento para continuar a mobilização da juventude, levantando outros temas. Uma luta pela reforma política, né, que acho que a Dilma já sinalizou no discurso dela de posse. É um tema que para a gente é um tema muito caro, né, então a gente já está organizando, terça-feira que vem já vai ter um ato pela Constituinte Exclusiva do Sistema Político, estamos começando a organizar ele já. As eleições deste ano mobilizaram bastante os jovens, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Lidinei, da Juventude do PT, percebeu o crescimento do apoio estudantil ao partido no segundo turno e acha que se, por um lado, muitos jovens se afastaram da política, outros tantos se politizaram bastante nos últimos anos. Essa ideia que se tem, que o jovem está muito despolitizado, não é verdade. De junho do ano passado para cá, mostrou uma elevação, um grau de elevação do nível de consciência da juventude, né? E para entender melhor essa ideia de que os jovens não se interessam ou desconfiam da política, eu vou conversar agora aqui no estúdio do seu jornal com Márcio Gomes Caramacho, do Instituto Paulista de Juventude, que é uma organização social que trabalha com políticas públicas para jovens. Márcio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. Bem, você concorda com que existe esse desinteresse dos jovens em relação à política? Zeni, tem uma pesquisadora que chama Helena Abramo, que é pesquisadora das questões de juventude. Ela diz o seguinte, tem um texto, um artigo dela interessante que diz: a apatia da juventude é um mito. A juventude não é completamente desinteressada de política em nenhum momento da história recente do país. Acontece que em alguns momentos isso fica mais evidente, a sua participação é mais evidente, em outros momentos não, né? Anos 90 tivemos lá manifestações fora Collor, né, dos Carapintadas. Depois, nos anos 2000, deu uma baixada. Agora, voltamos agora com as manifestações de junho do ano passado, novamente a juventude tomando a rua. E nesse meio termo, entre essas grandes manifestações, há pequenas manifestações do dia a dia, né? Eu venho do movimento pastoral, quando na minha juventude eu fiz tive uma participação grande no movimento pastoral, de pastorais da juventude da Igreja Católica, e a gente fazia manifestações anuais com grupos do Brasil inteiro sobre temáticas de demandas juvenis, né? A educação, a saúde, o trabalho, aquelas coisas. Enfim, isso só para dar um exemplo, mas não o movimento estudantil, outros movimentos, e agora a novidade dos movimentos culturais da periferia, principalmente, que tem, na sua maneira de expressar e de colocar suas ideias, fazem política do seu jeito. Deixa eu corrigir só o seu nome, o Márcio Camacho, é o seu mesmo. sobrenome, me perdoe.
Bem, e com relação aos partidos, você acredita que falta diálogo dos partidos assim com os jovens? Eles não sabem ou não estão sabendo, entendendo muito bem o que os jovens querem mais? Acho que tem um problema mesmo aí, que as instituições tradicionais de política, né, os partidos, os sindicatos, as associações, têm a sua história, têm uma construção e têm já uma burocracia própria de forma de se organizar, que às vezes fica, como já na reportagem anterior a gente viu, tem uma impermeabilidade, que às vezes peca por isso, né? Por não ter uma oxigenação no sentido de espaços de comunicação em que esses gritos, essas demandas da juventude consigam chegar em instâncias de decisão, né, nos partidos e outras organizações, né? Os partidos se evidenciam ainda mais porque estão na política do dia a dia, né? E se não estão permeáveis, se não estão abertos para ouvir a juventude ou para ouvir esses clamores que vêm das várias organizações, dos movimentos, a tendência é que haja um distanciamento cada vez maior. E você acredita que falta a formação de lideranças jovens hoje? Também isso. Também, dentro dos partidos, você quer dizer, né? Sim. Acho que sim. Acho que que deveria haver espaços maiores de participação para os jovens. Senão a gente corre o risco de esse distanciamento ser cada vez maior e a gente partir para aquilo que aconteceu ouvir aquilo que a gente ouvia nas ruas em junho de 2013, sem partido. Estou aqui manifestando por isso, por aquilo, mas não quero participar de partido nenhum, porque os partidos não me representam. Por que será isso? Deve ser estudado. Por que não representam? Aonde que esse diálogo está interrompido? Pois é, e rapidamente, você acredita que outras instituições também podem participar dessa responsabilidade, ou têm responsabilidade nessa formação política dos jovens? Eu acho que sim. A educação formal deveria se preocupar, quanto mais os jovens estiverem incluídos na educação do país, mais essa clareza, essa formação vai acontecer. E também os movimentos e todas as instâncias de participação possíveis, acho que tem que abrir espaço para a juventude.